Continuando o assunto batismo com o Espírito Santo e as evidências, falo de mais uma evidência externa, que são as características do fruto do Espírito Santo. As características do fruto do Espírito surgem em nossa vida, né, através da obra de regeneração, que é uma obra à parte, né, é uma obra gradativa, uma obra à parte do trabalho, de um outro trabalho, ou seja, é um trabalho específico do Espírito Santo, é uma obra à parte em relação à experiência do batismo. Uma coisa é a experiência do batismo, o derramamento do Espírito Santo, e a outra coisa é a obra de regeneração. Então, essas características começam a surgir em nosso interior, começam a nos tornar pessoas melhoradas através da frutificação do Espírito Santo em nosso interior, né, agindo dentro de nós. E o que acontece com esse fruto do Espírito quando somos batizados no Espírito Santo? Então, isso é interessante dizer. Essas características, elas são mais potencializadas, mais firmadas, né, mais autenticadas, mais fortalecidas. Então, uma das características, por exemplo, é a mansidão. Uma das características do fruto do Espírito Santo. Essa mansidão tende a ampliar-se, né? A alegria, essa alegria também, ela vai ser uma alegria mais abundante, mais presente, mais constante, mais notável na vida do crente, né? Que se tornará mais fervoroso, que se tornará, mais dedicado à causa do Senhor, se importará muito mais com a sua vida de oração, com a sua intimidade com Deus, com o devocional, a partir da experiência do batismo. Agora, voltando para o assunto de dons, meus irmãos, caríssimos alunos, na página 61, logo no comecinho aí fala em relação a esse assunto ser considerado polêmico. E o autor explica por quê. Devido ao seu caráter doutrinário e aos posicionamentos variados de acordo com as denominações. Então, é importante dizer que cada igreja vai tratar sobre os dons de uma maneira diferenciada. E então, por isso, ele vai se tornar polêmico, porque não existe uma unidade de pensamento em relação aos dons espirituais, né? E aí, então, vai entrar em cena a questão da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Cada denominação vai seguir uma linha de interpretação em relação aos dons e vai se posicionar de acordo com esta linha, com esta crença, com esta visão. Eu fiz aqui um desenho nesse quadro para mostrar aqui para vocês, numa linha reta, o que seriam os dois extremos e o que seria o ponto de equilíbrio, este centro aqui. Então, há denominações que tratam os dons espirituais nesse extremo da incredulidade, ou seja, não acredita que ainda exista a outorga, a concessão, a entrega de dons espirituais nos dias de hoje, na contemporaneidade. Então, nós vamos voltar para a questão da categorização dos dons espirituais e nos lembrarmos que nós temos dons de revelação, dons de poder e os dons vocais ou de inspiração. Para a opinião dessas denominações, que são, vamos dizer, céticas em relação a determinados dons espirituais, elas vão dizer assim: nos dias de hoje, acontece apenas a manifestação dos dons de revelação, que são quais? Palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento espiritual. E vão dizer que os demais 6 dons das outras 2 categorias, os dons de poder, a fé sobrenatural, eles podem até admitir, sim, a fé, né? Vou até fazer aqui uma correção. Mas o dom de curar, o dom de operação de milagres, na categoria vocais e de inspiração, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, estes vão dizer que ficou para os nossos antepassados, para o tempo da igreja primitiva, para os tempos da igreja que foram registrados na Bíblia. Num outro extremo, nós vamos ter aqui denominações que concebem, ensinam e administram essa questão dos dons espirituais de uma forma exagerada. Então nós temos no outro extremo a questão do exagero. E assim, existe um certo abuso em relação a alguns dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Chega ao ponto de a pessoa
dá mais importância à profecia entregue, né, com um dom espiritual por alguém, né, alguém que chega para ela e revela, Deus mandou te dizer, ela dá mais importância, ela busca muito mais por receber esse tipo de revelação na sua vida do que a revelação diretamente da palavra de Deus, do que as profecias, ela dá mais importância a esse tipo de profecia do que as profecias bíblicas, propriamente se falando. E nessas denominações existe uma tendência à supervalorização, exacerbada dos dons espirituais, e acontece uma certa desordem nos cultos, né? A gente não vai entrar aqui em pormenores, mas eu creio que vocês estão compreendendo. Então, se não podemos ser extremistas, nenhum extremo nem outro é bom, com certeza nenhum extremo é bom em nenhuma área, né? A nossa denominação, ela se encaixa aqui no centro, nesse ponto de equilíbrio, porque nós admitimos que temos uma crença, ensino e uso dos dons da maneira correta, de uma maneira moderada. Meus irmãos, nem em todos os cultos haverá manifestação dos dons espirituais, nem todos os cultos. E assim, não é por vontade humana, não vai ser você, de repente, o dirigente do culto, o pastor, que está ali à frente daquele evento, daquele culto que está acontecendo, que vai dizer, hoje vai ter aqui o batismo com o Espírito Santo, vai ter cura, vai ter milagre, e porque você determinou e porque você quer, vai acontecer ali manifestação variadas dos dons espirituais. A gente precisa verdadeiramente desejar, buscar, crer sobretudo, porque é uma questão de fé, nós estamos falando de sobrenatural. Nós não estamos falando do natural. Nós não estamos falando de coisas que são compreensíveis às pessoas comuns. São coisas que só se discernem espiritualmente e através da fé. Na verdade, o que eu quero dizer é que as manifestações dos dons espirituais só vão ocorrer quando o Espírito Santo quiser, não é por vontade humana, né? Eu tenho o dom de interpretação de línguas. Então, toda vez que eu ouvir um irmão falar em línguas, eu vou encostar ali e eu vou querer interpretar. Eu sinto que eu vou entender, vou querer interpretar. Não é bem assim, né? Geralmente, a interpretação de línguas é para entregar uma mensagem à igreja. Não é para você ter esse dom e dizer assim, toda vez que eu escuto alguém falando em línguas próximo a mim, eu começo a compreender. Ali, racionalmente eu estou recebendo aquelas palavras que estão sendo proferidas ali, palavras de adoração para Deus. Não faz sentido algum. Geralmente, quem recebe este dom vai ser usado pelo Espírito Santo naquele dado momento em que alguém também, que está com o microfone na mão, com o uso da palavra, falando, né? Em línguas estranhas, o Espírito Santo vai levar aquela pessoa a interpretar, traduzir o que significa aquelas palavras. E aí nós vamos ter 3 manifestações dos dons espirituais, que é a variedade de línguas, né? Vamos ter a interpretação de línguas e vamos ter também a profecia sendo entregue aí para a igreja, edificando o corpo, fortalecendo as pessoas ali presentes. E ao final desse vídeo, vocês vão estar assistindo também um pequeno vídeo com a fala, um breve testemunho do pastor Alex Conceição. E ele vai contar sobre o dom de interpretação de línguas, como já aconteceu na vida dele, né? Com o momento em que houve essa manifestação, né? Inclusive ele vai dizer que ele compreendeu o que estava sendo dito no altar, no microfone, mas ele não foi até a frente pedir para traduzir, para falar, não houve esse momento. Então, obviamente, ele foi altamente edificado naquela manifestação, naquele momento. E se o Espírito Santo tivesse, que não foi o que aconteceu, mas tivesse dito a ele, vai, pede para falar, e ele desse ouvido, né, claro, ao Espírito Santo eu creio que ele daria, ali sim ele entregaria para a igreja inteira e haveria uma edificação coletiva. Então, continuando aqui com o nosso assunto, já expliquei aqui sobre o nosso posicionamento, e aqui diz assim, para fechar, contudo no centro dessas posições, aos que compreendem corretamente a doutrina, creem, valorizam, buscam, oportunizam com liberdade responsável e reverente as manifestações dos dons e honram o Espírito Santo com a espiritualidade real,
com a ordem e decência nos cultos, proporcionando o benefício desejado por Deus ao seu povo e a verdadeira atuação do Senhor na igreja, numa atmosfera de avivamento. E em seguida, o autor desse livro vai explicar sobre avivamento, que no significado correto do termo é o desejo e a sede pela presença de Deus e por sua palavra. Então, ambas as coisas são desejadas, tanto a presença de Deus numa manifestação gloriosa, como também a revelação da sua palavra. E qualquer outra interpretação do significado de avivamento pode ser tida como realmente interpretação equivocada, porque certamente vai ser um conceito baseado em excesso, em emocionalismo, não cabe emoções nas manifestações espirituais e muito menos fanatismo. Então o Espírito Santo ele não é controlado pelo homem, né? Já mencionei isso aqui. E na verdade não pode ser usado pelo homem. É o Espírito Santo quem nos usa. Nós somos apenas simples vasos. E sendo Deus, é Ele quem tem o controle, a gerência dos dons. E usa os homens consagrados para as necessidades que Ele vê na igreja, visando um fim proveitoso. Então, gente, falando da questão da natureza dos dons, aqui na parte final do livro tem algo muito interessante que fala sobre a consagração humana para o uso dos dons. Então, por mais que você busque qualificações espirituais, por mais que você realmente busque ter uma vida no altar, uma vida de santificação, de renúncia, você nunca pode entender que os dons que foram outorgados na sua vida, que foram concedidos para serem usados naqueles determinados momentos ou para devidos fins, nunca você pode compreender que foi por mérito seu, porque você mereceu, porque você pediu tanto e Deus viu que você merecia atender o seu pedido. Sim, alguns dons nós recebemos porque pedimos, porque até mesmo o Espírito foi quem nos orientou a buscar, né, receber de Deus esses dons. Mas nunca podemos achar que merecemos. São dádivas preciosíssimas demais, muito além dos nossos merecimentos, muito além daquilo que a gente possa conseguir ser um dia com todo o esforço, né? E aí, a consagração não gera, é o que vai falar aqui, um merecimento para tal pessoa ser usada. Mas está ligado ao fato de que o Espírito Santo não vai usar uma pessoa despreparada, né, cheia de pecados, uma pessoa rebelde, para se manifestar. Vai ser você que está buscando realmente ter essa vida com Deus, uma vida, né, de oração, uma vida de renúncia e santificação. Então, o batismo com o Espírito Santo é necessário, porque imagine como é que a pessoa vai ser usada por Deus sem ter recebido o selo do batismo com o Espírito Santo. Como é que ela vai reconhecer que Deus está ali usando para manifestar ali um dom se ela não conhece nem sequer o poder do Espírito Santo através da experiência do batismo, né? Então, ser usado através de uma manifestação de dons espirituais é um outro nível, um nível superior de espiritualidade na vida do crente. Se ele não passou primeiro pelo batismo no Espírito Santo, ele não vai poder também passar pela experiência de ser usado nas manifestações dos dons espirituais. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 31, vai tratar, é o texto base, né? Vai tratar justamente sobre a questão dos dons espirituais e também vai abordar sobre a finalidade dos mesmos, né? Vou pegar aqui a Bíblia para fazer a leitura diretamente na Bíblia de 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 1 ao 31, mas eu não vou ler todo, tá, gente? Muito longo aqui o texto. Eu vou ler até o 11. Mas até o 31, que é o capítulo todo, vai estar falando da finalidade dos dons. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo
é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então não adianta a gente de repente ficar observando, né, determinados dons espirituais na vida de alguém e ficar almejando ter aquele mesmo dom, porque eu vejo Deus usar grandiosamente irmã fulana de tal, na questão da cura, ela ora e as pessoas são curadas, eu também queria ter esse dom na minha vida, eu queria que o Espírito Santo me usasse para curar. Se for do querer dele, esse dom também vai se manifestar na sua vida, e não quer dizer que é todas as vezes que você orar com imposição de mãos. Em alguns momentos a cura vai acontecer, em outros momentos a cura não vai acontecer. Depende da vontade do Espírito Santo e não da nossa, né? E aí em 1 Coríntios 12, também vai dizer aqui, tem todos o dom de curar. Na verdade é o versículo de número 31 aqui, 31 não, é o 30. Tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, aí o versículo final 31. Então, meus irmãos, outra coisa que eu quero destacar aqui, né, caríssimos alunos, é que a gente pode e deve desejar e buscar por esses dons, pedir ao Senhor que nos conceda, mesmo sem ter a noção, se realmente é do querer do Espírito Santo, mas Ele vai te mostrar, Ele vai te responder, né? Então temos como finalidades, plano de Deus para a igreja, faz parte, né, do projeto de Deus para o seu povo, que se chama igreja, as manifestações preciosas dos dons do Espírito Santo. O proveito dos mesmos para o corpo de Cristo e não para a pessoa que é usada. Não? Então, assim, temos que nos sentir úteis no corpo de Cristo, na casa de Deus, porque se assim não for, verdadeiramente não vamos criar raízes, não vamos compreender o nosso propósito, né, de fazer parte da igreja. Precisamos nos sentir úteis, né? O ser o meio de uma manifestação ativa da presença de Deus no meio do seu povo, oportunizar que os filhos de Deus sejam seus instrumentos movidos, animados com o seu poder, capacitar a igreja para cumprir a sua missão integral, né? Cumprir o ídolo de Jesus precisa ser de maneira sobrenatural. Claro que tem a parte racional, a gente precisa estudar a palavra sistematicamente para a gente ter um conhecimento para evangelizar. A gente precisa planejar, né, um trabalho evangelístico, mas tem também um lado sobrenatural, porque aqueles que estiverem capacitados, né, ali com a palavra de sabedoria, de conhecimento, especificamente se falando, o que elas vão conseguir? Lembrando da categoria de dom, me deu um branco aqui, dom de revelação, o que elas vão conseguir revelar de maneira mais precisa, né, de maneira mais profícua, a palavra de Deus para os corações dos descrentes. Então também edificar e consolar a igreja, exortar, motivar o povo de Deus, abençoar a igreja através do propósito de cada dom, proporcionar que a igreja seja um lugar onde os dons espirituais têm a sua ação, é o lugar central. Não quer dizer que fora da igreja você não vai conseguir, por exemplo, eu tenho um dom, eu já fui usado através do dom de curar, mas eu só consigo fazer isso na igreja. Se eu orar alguém dentro de casa, eu não vou conseguir. Não é bem assim. A gente está querendo mostrar que a igreja é o centro, é o lugar principal aonde ocorrem essas manifestações, que podem se dar também fora do contexto da igreja, porque na verdade quem realmente é a igreja somos eu e você. Preparação do cristão para ser um instrumento de Deus nos dons, e manter a igreja na sua posição de coluna e firmeza da verdade. Mas vamos analisar aqui, voltando à questão do contexto, igreja ser
extremamente necessário para a manifestação dos dons. Aí eu estou falando de quê? Não do templo, do espaço físico propriamente, mas da reunião dos crentes, né? A coletividade ali do povo de Deus. Agora mesmo na pandemia, que estamos impedidos de congregar presencialmente, né? Estamos assistindo cultos online, então o que acontece? Os dons espirituais podem se manifestar em casa com mais dificuldade, né? Dificilmente você vai saber de alguém que assistindo o culto começou ali a orar e falar em línguas. Vai acontecer casos, poucos, raros. Alguém que o pastor orou lá do outro lado da tela e a pessoa aqui recebeu a cura. Pode acontecer, sim, mais raramente. Mas se tivesse num culto presencial, a probabilidade dessa pessoa receber a cura, do outro estar ali invocando a presença do Senhor e começar a falar ali uma variedade de línguas, era simplesmente muito superior, muito maior. Esse distanciamento, essa questão de estar acompanhando pela tela, os cultos online, até mesmo as aulas como vocês estão me assistindo agora através do YouTube, dificultam mais um envolvimento maior, um aprofundamento maior, né? Uma manifestação mais intensa do poder de Deus. Não quero dizer que é impossível, mas é mais raro, né? Então, manter a igreja na sua posição de coluna e firmeza da verdade, com certeza, é a finalidade, uma das finalidades maiores, né, dos dons espirituais. Então, o livro, nessa teologia bíblica aqui dos dons, vai tratar também sobre alguns vocábulos gregos específicos desse assunto. Começa aqui com charismata, que é o vocábulo grego que significa dom, né? Charismata é interpretado como dom espiritual e procede da palavra charis, que significa graça, né? Então, dom tem a ver com graça, graça é favor merecido, então a gente pode relacionar também com presente, né? Presentes espirituais. Então, na verdade, uma capacitação, uma concessão, uma bênção dada espontaneamente por Deus. Temos também aqui na página 65 o vocábulo pneumakton, né? Aí a gente vai lembrar de Espírito Santo, que no original esse vocábulo grego faz menção às manifestações dos fenômenos espirituais. E a própria doutrina do Espírito Santo, ela se chama pneumatologia e vai ser originada desse vocábulo aí. Também traz aqui o diairesis, né, que significa diversidade, lembrando aqui do versículo que está lá em 1 Coríntios 12, 4, da questão da variedade de dons, né? Existe uma variedade de dons. Aí destaca também aqui o enérgio, de energemata, que tem a ver com realizações, poder, energia espiritual. Vamos lá. Quais são os outros vocábulos? Ainda sobre manifestações, traz aqui o faneroses, né, na página 66. Tem o didome, que é a outorga, né? O Espírito Santo entrega para mim, para você, esses dons espirituais, didome. A entrega, a outorga dos dons espirituais por parte do Espírito Santo a quem ele quer, né? Então vamos para os problemas afins apontados por Paulo em 1 Coríntios dos capítulos 12 ao 14. Então, a elevada dose de dependência dos dons por parte da igreja local é um problema. Há um culto sem nenhuma manifestação dos dons espirituais, não está valendo. Quando, na verdade, a gente tem que preocupar-se mais que o culto seja cristocêntrico, esteja ali Jesus no centro do culto, esteja Jesus ali sendo entronizado do início ao fim, esteja a palavra sendo pregada, entregue aos corações, e certamente haverá assim, a manifestação, ao menos dos dons de revelação, né? Que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vai estar acontecendo ali. Elevada dose de levante emotivo nos cultos sem real espiritualidade. Aquelas pessoas que começam a chorar porque
alguém está ali falando em línguas, ou porque alguém está entregando uma profecia à igreja. E a emoção precisa ser evitada na igreja, né? A atitude de fazer baixar o poder, ao invés de naturalmente deixar o Espírito Santo se mover no culto, baixar o poder. Acho que a gente vê algumas coisas no YouTube, por exemplo, em outras redes sociais, né? Coisa tipo, eu vi esses dias de um pastor jogando terno no outro e o outro caindo, ou um pastor que bota a mão na cabeça e o outro cai. Não estou aqui para dizer que isso não é real, que isso não acontece, que isso não tenha nada a ver com uma manifestação do Espírito Santo. Apenas a gente precisa aprender a discernir o que realmente é manifestação do Espírito Santo e o que não é. Existem os exageros, existem os vícios, né? Aquela pessoa que de repente não está sentindo nada, mas está vendo todo mundo cair. Então quando chegar a vez dela, aquele pastor, aquele homem de Deus, ele bota a mão na cabeça ou jogar o terno, a pessoa cai sem sentir nada. E eu já vivi isso, eu já passei por isso. Cair na pressão, às vezes até você toma um empurrãozinho para cair, né, ali levemente na cabeça. É preocupante isso. E aí eu não vou ler todos os pontos, mas tem aqui, por exemplo, frenesi emocional que pode gerar um estágio inicial de transe. E aí já vai sair completamente do contexto espiritual e vai virar outra coisa. Carnalidade evidenciada pelo abuso dos dons. Tem muito cristão por aí falando, gente, línguas da carne, não tem nada a ver com o Espírito Santo. A pessoa tem tanta vontade, porque é a cultura ali daquela denominação, ela tem tanta vontade de falar em línguas que ela fala em línguas assim, a qualquer momento, de qualquer jeito, sem estar buscando, sem estar orando, sem haver ali realmente um derramar da presença de Deus, e ela começa ali a falar numa língua que você está percebendo que não é uma língua realmente espiritual, não é realmente ali falar em mistério com Deus, mas uma língua da carne, que a própria pessoa produz, né? É uma falsa variedade de línguas. Tem aqui também fraudes no culto, exaltação humana devido ao uso dos dons, né? Muita gente sendo exaltado, porque é muito usado através de dons espirituais, falta de respeito de uns para com os outros nas horas das manifestações. Às vezes a gente vê de repente um membro começar a achar que tenha mais autoridade espiritual do que o pastor, porque aquele determinado membro está sempre entregando profecia para a igreja. E a gente entende que o maior profeta da igreja é o pastor. É através da boca do pastor que Deus fala muito mais com o seu povo, né? Mas existem esses certos desequilíbrios e desordens em algumas denominações, infelizmente. O abuso do exercício dos dons espirituais, né? Que já foi citado aqui. Aqui tem também abusos gerais em relação aos dons espirituais. Algumas pessoas sinceras dizem que os dons do Espírito Santo levam a pessoa a tal grau de perfeição a ponto de não pecar mais. Ô, gente, isso não existe. Não é porque eu sou usada para curar pessoas, não é porque eu sou usada para expulsar demônios, eu sou usada para fazer alguém ressuscitar até. E eu vou mostrar também ao final deste vídeo uma pessoa, um cantor evangélico com um dom de operação de milagres, e eu vi 2 testemunhos diferentes. Eu vou botar 2 vídeos. Ele ressuscita a própria filha. Vocês vão assistir, vão acompanhar. E no outro ele ressuscita um filho de uma outra mulher, um filho de uma outra pessoa, fazendo uma campanha na África, e ele é desafiado por uma feiticeira e ele consegue ressuscitar esta criança. Então, pelo menos uma pessoa só, estou falando, foi usado pelo menos 2 vezes. Eu não conheço completamente a história dele, mas ele foi usado pelo menos 2 vezes para ressuscitar vidas. É um dom raríssimo de operação de milagres. E não é porque este homem, este cantor, foi usado já mais de uma vez com esse dom tão forte, tão poderoso, que é uma pessoa sem pecado, gente. Obviamente ele tem os defeitos dele, ele tem as falhas dele, né? É o tesouro mesmo sendo derramado, o tesouro de Deus sendo derramado em vasos de barro, para que a eficácia do poder ali seja de Deus e não do homem, para que o homem não se vanglorie. Então, santidade é essencial para exercer qualquer dom espiritual, mas não dizer que a pessoa fica tão perfeita porque tem vários